Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor sejam com todos, amém? Eu também estou muito feliz de estar aqui com os irmãos, agradecer à irmã Cícera, ao pastor, pelo convite. É muito bom compartilhar a palavra do Senhor. A gente, às vezes, está bem acostumado a falar para os pequeninos, para os adultos também, nos cursos, né, que a gente ministra as matérias, enfim. Mas quando se trata para ministrar para os adultos, aí volta tudo de novo, volta frio na barriga. Exatamente. Com os pequenininhos não é assim, é bem mais fácil. Agora, para você que não tem esse costume, para você é mais difícil chegar lá e ministrar para as crianças, né? Enfim, mas eu quero rapidamente compartilhar com os irmãos um pouco dessa palavra tão especial, desse livro incomparável que é a Bíblia. Eu quero que você abra a palavra do Senhor lá em Marcos, capítulo 16. É um versículo bem conhecido de todos nós, e muitos aqui têm até de cor, né? Sabem até de cor este versículo. Marcos, capítulo 16, e o versículo 15. Isso, e você pode deixar a sua Bíblia aberta aí, por gentileza. Marcos 16, 15. Todo mundo achou? Está aqui também? Pode deixar, por favor. Antes de pensar um pouquinho nesse versículo, todo mundo aqui sabe quem disse essas palavras, o que significam essas palavras, mas eu quero dividir hoje esse versículo aqui em partes, para que você possa refletir um pouco, porque às vezes tem coisas que passam desapercebidas, não é mesmo? A gente lê, tem memorizado, mas parece que a gente às vezes, quando vai olhar mais detalhadamente, a gente começa a entender de uma outra forma. E a gente começa a entender qual é a nossa parte nesta grande comissão. Porque missões não é só para missionários, missões é para todo cristão. Charles Spurgeon disse que todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. E aí, o que você deseja ser? Você é um missionário ou um impostor? Todo crente nascido de novo tem essa missão, você é um missionário. Eu fui chamado para servir em tempo integral. Deus quis assim, mas você, cristão, nascido de novo, é um missionário. E você tem esta missão, você é esse embaixador, que foi convidado, convocado, é mais do que um convite, é uma convocação para pregar o Evangelho. Ou seja, compartilhar essa boa notícia, porque boa notícia todo mundo gosta de ouvir, não é mesmo? Quando alguém chega até nós e diz, olha, eu tenho uma boa notícia para te dar, o coração já se alegra porque boa notícia é algo bom demais. E ainda mais nesse tempo tão difícil que nós temos vivido hoje, onde a gente liga lá a TV, um noticiário, e são notícias ruins uma atrás da outra, não é mesmo? É claro que nós cristãos não precisamos temer as más notícias, porque o nosso Deus permanece sentado em seu trono e o controle está em suas mãos. O cristão não tem medo de receber más notícias, porque ele sabe que Deus, o nosso Deus, é soberano e rege todas as coisas. Tudo está sob o seu controle. Pode parecer que não, quando a gente olha para a situação da nossa nação, do mundo. Mas lembre-se, há alguém que está sentado em seu alto e sublime trono, que rege todas as coisas, e tudo está caminhando conforme a vontade de Deus. Então isso deve trazer paz ao coração de todo cristão, porque o nosso Deus tem as rédeas da história em suas mãos, e nada foge do seu controle, amém? Então não tema as más notícias, porque o seu Deus tem tudo sob controle, amém? Mas boa notícia, todo mundo gosta, não é mesmo? E é sobre essa boa notícia que eu quero compartilhar com você. Você, cristão, que foi convocado
para levar essa boa notícia a todos os lugares. E a boa notícia está aqui, neste versículo. Vamos ler juntos? Marcos 16, 15. 1, 2, 3. E disse-lhes... Amém. Quem falou essas palavras foi quem? Jesus. Antes dele voltar ao céu, ele reúne ali os seus discípulos e deixa essa ordem: olha, vocês irão fazer o quê? Fazer o quê? Pregar o quê? Então eu quero começar pela primeira parte aqui, vão. Qual é a palavra? Em outra versão diz ide. Vão, ide. É a mesma coisa. É algo que é imperativo, ou seja, é uma ordem, é um comando que não pode ser o quê? Ignorado. É uma ação, ou seja, vão enquanto você vai. Enquanto você vai ao supermercado, enquanto você vai ao parque, enquanto você vai ao trabalho, é algo imperativo. Você está o quê? Indo, é um comando. E quem é que manda você ir? É o pastor Danilo? Não. É o missionário Leandro? Não. Quem é que manda você ir? Esse comando vem de quem? Exatamente. Esta ordem foi dada aos discípulos. Hoje eles estão aqui conosco, os discípulos? Eles estão aqui, a ordem foi dada para eles. Eles estão aqui hoje? Quem é o discípulo hoje? Exatamente. Pedro, Tiago, João já estão lá com o Senhor. Hoje os discípulos, os convocados, somos nós, a igreja. E Jesus, ele olha para mim e para você e diz: olha, ide, vão. É a ordem, é a convocação. E ordem é para ser o quê? Obedecida. Porque se o seu chefe lá no seu trabalho te dá uma ordem, você não é nem louco de dizer: ah, não estou afim. Alguém aqui tem essa coragem de fazer isso? Não, porque senão você vai ser o quê? Mandado embora. Ninguém tem essa coragem. Chegar lá, não estou afim de trabalhar hoje. A mesma coisa é o Senhor. Ele é o dono da seara. Ele é o chefe que diz: olha, eu tenho uma ordem para você. Você tem que ir. A ordem é para você. E nós fazemos o quê? Temos que obedecer. É diferente daquilo que Jesus disse lá em Mateus 16, 24, em Lucas 9, 23, que diz: quem quiser vir após, faça o que? Negue-se a si, tome a sua cruz e... é um convite. É diferente. Não é uma ordem. Jesus não disse... é ordem, é comando. Vem, é convocação. Vinde, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo. É ordem aqui? Não, é um convite. É para quem quiser. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aqui é diferente. Aqui não é um convite, aqui é ordem. Aqui Jesus deixou bem claro: vão, ide por todo o mundo. Amém? Os irmãos estão compreendendo? Então, aqui, olha, a gente já aprende essa grande verdade. O ide é uma convocação, é ordem. E ordem é para ser o quê? Obedecida. Tá, mas essa ordem é para fazer o quê? Olha lá. Vão. Agora pode mudar lá, por favor. Marcos 16, 15. A gente vai, mas para onde? Para onde a gente vai? Olha lá. Vão por todo o mundo. E quando a gente fala mundo, automaticamente já vem o que na nossa cabeça? As nações da terra. Não é? O continente africano, a Oceania, lá do outro lado, a Austrália e etc. Tá certo. Mas mundo, aqui está falando de onde você está. Tudo começa onde você está. Então, quando você ouvir novamente mundo aqui, lembre-se que começa aqui, onde você está. E mundo aqui fala do quê? De pessoas. Pessoas que precisam ouvir
a boa notícia. E quem é que vai levar a boa notícia? É você, sou eu. E tudo começa aqui, onde você está. Em primeiro lugar, mundo aqui é a sua casa, é a sua família. É lá que você começa a obedecer a ordem de Cristo. Onde? É no meio da sua parentela. É na sua casa que você começa a obedecer a ordem. Em segundo lugar, o mundo aqui é a sua vizinhança, onde você mora. Tem um monte de gente lá onde você mora, não é mesmo? É o segundo lugar. É lá que a ordem deve ser obedecida. Você vai cumprir o comando do seu mestre Jesus em casa, na vizinhança. Em terceiro lugar, são o quê? Os lugares do seu cotidiano. Onde que é? Trabalho, escola, padaria, supermercado. Lugares onde você passa todos os dias. É lá que você vai obedecer a ordem de quem? De Cristo, de Jesus. Em quarto lugar, mundo aqui, aí a gente vai avançando. Outra cidade do estado aqui de São Paulo, no interior, por exemplo. Em quinto lugar, porque vai avançando, outro estado do Brasil. E em sexto lugar, uma outra nação. Mas tudo começa onde? Dentro da sua casa. No meio da sua família é o lugar onde você deve começar obedecendo a ordem do Mestre Jesus. Amém? Então, mundo é isso. Fala de lugares, e nesses lugares tem o quê? Pessoas que aguardam a boa notícia que o Jornal Nacional não vai trazer. Não vai trazer. Que os jornais não vão trazer. Você é o portador dessa boa notícia. Os anjos não vão descer do céu para compartilhar essa boa notícia com as pessoas. Você foi o convocado para esta missão. Amém, meus irmãos? E o que é que diz mais o versículo? Tá bom, Leandro, a gente vai é ordem, então tem que obedecer. Para onde? O mundo, os lugares, pessoas. E a gente tem que fazer o que nesses lugares? O que? Pregar ou anunciar. Anunciar fala do quê? De compartilhar aquilo que você sabe, aquilo que foi operado na sua vida. Isso é compartilhar. Amém? E compartilhar o quê? Aí está fácil. Compartilhar o quê? Qual é a palavra lá? Exatamente. E o que é evangelho? Evangelho é a palavra que vem do grego, que significa boa nova, ou seja, é uma boa notícia. E eu vou além. Evangelho é uma pessoa. Evangelho é sobre alguém. Evangelho não é sobre a denominação da qual você faz parte. Evangelho é sobre uma pessoa. É sobre alguém. Quem é esse alguém? Exatamente. Você vai compartilhar nada sobre você. Você vai compartilhar tudo sobre Cristo, porque Ele é o Evangelho de Deus enviado ao pecador. Ele é a boa notícia de Deus que foi enviada para quem? Para o pecador. Se você está sentado hoje aqui é porque um dia esta boa notícia chegou aos seus ouvidos. E o Espírito Santo convenceu você do pecado, da justiça e do quê? Regenerou você. Porque você estava morto nos seus pecados e delitos, você não tinha vida. Mas o Espírito Santo regenerou a sua vida, e por isso você está aqui hoje. Eu ouvi as boas novas quando eu era um menininho, eu só tinha 8 aninhos de idade, quando a professora Ana falou de Jesus para mim. E lá na minha casa, todo mundo foi salvo também, porque aquele menininho começou a fazer o quê? A obedecer a ordem, compartilhar, pregar o quê? Falar de Jesus. Esta é a sua missão. Você está aqui hoje porque um dia você foi alcançado. E o que a gente faz agora? A gente continua compartilhando, levando a boa nova. Falando sobre quem? Sobre Cristo.
E a quem? A toda, ou seja, a todo aquele que foi criado por Deus. Todas as pessoas. A missão para você é esta: é levar a boa notícia de salvação ao pecador perdido, seja criança, adolescente ou adulto. A missão é para você, cristão. Não tem como fugir. Não dá para fugir dessa responsabilidade, que é sua. A responsabilidade é sua. Mas, tá, Leandro, a boa notícia é sobre Jesus, mas o que eu vou falar? Mas como falar? O que eu vou compartilhar? Ah, meu irmão, é muito simples e é bem fácil. Sim, é super fácil, porque tem um resumo que você sabe até de cor do Evangelho. Está registrado lá em João 3,16. É o resumo de todo o plano de salvação. É o resumo do plano perfeito de Deus, da boa nova, da boa notícia ao perdido. Pode colocar lá para nós? Já está aí, muito obrigado. Nem precisava colocar, né? Porque todo cristão tem que saber de cor esse versículo aqui, porque é o resumo de toda a mensagem do Evangelho. Está tudo aqui, ó, resumido. Diz o quê? Porque Deus amou ao mundo, de tal... mas desse jeito ficou muito feio. Bem forte, porque você foi convocado para compartilhar essa boa notícia. As crianças falariam mais forte, com certeza. Tá? Vamos, 1, 2, 3. Porque Deus amou, sim. João 3,16, isso. Agora, veja aí, essa é a boa notícia. Porque Deus, você vai começar compartilhando a boa notícia falando de quem? De Deus. E quem é Deus? Deus é o Criador de todas as coisas. As pessoas precisam saber quem é Deus, porque tem gente que não sabe. Tem gente que acha que Deus é aquele senhor de barba branca, cabelo branco, com a cara bem feia, sentado lá no trono dele. Deus é isso? Não. As pessoas precisam saber quem é Deus. Então você vai apresentar a pessoa de Deus. Deus é o Criador de todas as coisas. Ele é o quê? É o próprio amor e Ele nos ama. Esse versículo já deixa claro que Deus, Ele nos amou. Você já tinha parado para pensar nisso? Que antes de tudo existir, pensa agora aí comigo, antes de anjo existir, anjo de céu existir, antes de tudo existir, Deus já te amava. Ele escolheu te amar. A gente tem que ter essa certeza dentro de nós. Deus, Ele nos ama, não é porque a gente o ama, não, é porque Ele nos amou primeiro. Ele, lá na eternidade, escolheu nos amar. E por isso hoje a gente está aqui. Amém? Olha este amor que nos atraiu para Ele. E Ele nos amou com amor eterno. Jeremias 31:3 diz: com amor eterno eu te amei. Por isso eu o quê? Te atraí. Exatamente. É um amor que é eterno, porque o próprio Deus, Ele é eterno. E a eternidade de Deus você explica tão simples, é só você usar o quê? Aqui ó, tá vendo aqui? É a aliança, um anel. Alguém aqui sabe me dizer onde começa e termina essa aliança aqui? Alguém sabe o começo e o fim? Não, assim é Deus. Ele não tem início, nem meio e nem fim, porque Ele é eterno. Ele sempre existiu e sempre vai existir, e assim é o seu amor por mim e por você. Olha como é simples ensinar sobre Deus. Deus é santo, separado de tudo que é errado, porém, há algo que nos separa deste Deus, que é o quê? O pecado.
Você e eu já nascemos pecadores. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória. Salmos 14:3 diz que nenhum sequer faz o quê? O bem. A nossa natureza é voltada para tudo que é ruim, porque você e eu já nascemos pecadores. E merecemos o quê? A morte eterna, que já já a gente vai descobrir. Deus oferece vida eterna. O pecado, qual é o salário do pecado? É a morte. E não é só a morte física, é a morte espiritual. Ficar longe dele para sempre. Mas aí vem o quê? A solução para esse problema, que é quem? Olha lá, o Filho unigênito. Filho com letra maiúscula, que fala de quem? Jesus. As pessoas precisam saber quem é Jesus. E quem é Jesus? É o Filho perfeito de Deus, não é mesmo? Que foi enviado a este mundo, nasceu como um bebê sem pecado, cresceu, foi como um de nós, mas nunca pecou, não conheceu o pecado. Foi levado ao Calvário, verteu o seu sangue, morreu, mas ao terceiro dia ele voltou mas hoje pode morar no coração de todo aquele que crê nele. Amém? Olha como é fácil compartilhar o Evangelho, não é mesmo? É simples, a missão não é difícil. E aí, aquele que então crê neste amor de Deus, neste Filho perfeito que foi enviado, tem direito ao quê? A vida eterna. Olha lá, o que nele crê. O que é crer? Crer não fala só de acreditar, de confiar. Crer fala de reconhecer que somos o quê? Pecadores. E aí sim, aponta para onde? Para uma pessoa em quem eu posso confiar para a salvação da minha alma. E quem é este? É Jesus. E aí o que acontece? Eu não vou perecer, eu não vou morrer mais. Pelo contrário, eu recebo o presente, que é a vida eterna, e é de graça. Você não paga por este presente. Viu como é simples? A gente só precisa se levantar e ir, e compartilhar a boa notícia que está aqui, ó, o resumo do Evangelho. Amém, meus irmãos? E aí, a gente pega tudo isso daqui, ó, e faz o quê? E leva. E leva para onde? Leva para onde? Isso, agora volta lá em Marcos 16:15. Por favor, olha lá. A gente vai, pega toda essa mensagem e vai ao mundo. Mundo aqui, as pessoas. Nós vamos até o perdido e levamos o quê? A boa notícia. Aí agora a gente volta lá naquele passo a passo. A gente começa onde? Qual é o primeiro lugar? Na nossa casa. Você que é pai, você que é mãe, saiba que o seu maior ministério é pregar o Evangelho para o seu filho. Não terceirize isso. Não é trabalho da igreja pregar o Evangelho para o seu filho. É trabalho da igreja apoiar o que você tem feito na sua casa. Amém? Você pai, você mãe, você é o convocado por Deus para pregar o Evangelho para o seu filho. E você começa ensinando desde bebezinho o Evangelho. Sim, porque quem leva as palavras ao coração do pequenino é o Espírito Santo de Deus. E hoje nós temos uma facilidade imensa a devocionais para bebês, onde o Evangelho vai sendo apresentado para todas as faixas etárias. E na hora certa, o Espírito Santo convence aquele pequenino e ele recebe a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Eu só tinha 8 anos, mas tem pessoas que foram com 4 anos, com 5 anos, com 6 anos, porque o Evangelho foi pregado na linguagem que a criança entende.
Porque o mesmo Espírito Santo que convence um homem de 40 anos é o mesmo Espírito Santo que convence um menininho de 4, 5 anos. Porque todos pecaram. Amém? Então você, pai, você que é mãe, pregue o Evangelho, comece na sua casa. Você que é avô, você que é avó, pregue o Evangelho para os seus netos. Apresente Jesus aos seus netos, porque o que nós mais temos hoje são crianças que conhecem a Bíblia, mas não conhecem o Deus da Bíblia. São crianças que não sabem quem é Jesus, porque o Evangelho não é apresentado para elas, e nós estamos falando de lares cristãos, onde outras coisas estão substituindo o Evangelho. E não é brincadeira, porque Satanás, ele trabalha dia e noite para que as crianças possam, dia após dia, ficarem cada vez mais longe da palavra de Deus. E vai sendo inculcado ideologias que vão contra aquilo que Deus ensinou. E hoje a gente vê pessoas assim, de braços cruzados, entregando a tela, o celular, o videogame e deixando lá. Esta não é a missão para você que é pai e mãe. A missão para você que é pai e mãe é levar a boa nova ao teu filho. É compartilhar, é sentar e dizer: olha, hoje eu quero apresentar para você Jesus. E não é pegar a Bíblia e ficar 24 horas ensinando, não. Você ensina através da sua vida, que foi transformada pelo Evangelho. Quando você se assenta para tomar o café da manhã, sabe o pão da padaria? Use para evangelizar o seu filho. Olha, está vendo esse pão? A gente come dele todo dia, não é? Mas ele enche só o quê? O estômago. Sabia que Jesus é o pão da vida, que preenche o vazio da nossa alma? Isso é pregar o Evangelho. Viu como é simples? Você só precisa obedecer a ordem. Pegue a Bíblia. Ah, meu filho não sabe ler, mas ele tem dedinhos, ele escuta. Passa o dedinho dele lá no versículo que diz: porque Deus amou o mundo, coloca o nome dele. Porque Deus amou ao Leandro. E isso vai inculcando o Evangelho onde? Na mente e no coração da... Se você perguntar para o seu filho quem é Jesus, ele vai saber responder? Se você perguntar para o seu neto quem é Jesus, ele vai saber responder que Jesus é o Filho perfeito de Deus, o nosso único e suficiente Salvador? Será que ele vai? A convocação é para você. Você, pai, você que é mãe, não terceirize. Pregue o Evangelho, porque o seu filho, ele vai entender. Ele não aprende inglês, balé, karatê, judô e etc. Ele pode aprender o Evangelho também. Amém? Você que tem sobrinhos, ensine, inculque a palavra de Deus, porque lá fora o mundo tem inculcado na mente e no coração das crianças palavras errôneas que vão contra a palavra do nosso Deus. Amém? Então comece hoje na sua casa, no meio da sua parentela. Mostre Jesus através da sua vida. E aí, caminhando aí para a gente concluir. Qual é o segundo lugar então? A nossa vizinhança. O que os seus vizinhos têm a dizer sobre você, cristão? Você tem pregado o Evangelho lá? Porque a gente prega o Evangelho através não só do falar, mas através da nossa vida, das nossas atitudes. Porque um grande pregador, Billy Graham, todo mundo aqui já ouviu falar dele, não é? Ele disse assim: nós somos as Bíblias que o mundo está lendo e a pregação que o mundo está prestando atenção. E aí, o que será que os seus vizinhos estão vendo em você? Será que eles estão vendo Jesus? Porque você é a Bíblia que ele está lendo. Ele não vem para a igreja, mas ele lê você. Você é a Bíblia que ele está lendo. No seu trabalho, na sua escola, na sua universidade, tem pessoas lá que estão lendo a sua vida. E o que você tem mostrado? Você tem mostrado uma vida que foi transformada pelo Evangelho? Ou as pessoas olham para você e enxergam mais um na multidão? Quem é você?
lá no meio dos seus colegas. Quem é você? Será que eles estão vendo Cristo em você? Diante das suas atitudes, diante de coisas que chegam até você, a sua postura, quem é que você tem mostrado? Se eu pudesse voltar, já vou terminar, tá? Se eu pudesse voltar lá atrás, quando eu estava lá no ensino médio, faz pouco tempo que eu saí do ensino médio, tá? Faz pouquinho tempo. Se eu pudesse voltar, sabe o que eu faria mais? Eu falaria mais de Jesus para os meus colegas. Eu falei muito pouco. Eu fiz muito pouco. Se eu pudesse voltar, eu faria exatamente isso. Eu falaria mais de Jesus para os meus colegas, para os meus professores, porque eu fiz muito pouco. Então você que é jovem, que está aqui, adolescente, não perca tempo. Pregue, compartilhe a boa nova. Mostre Jesus através da sua vida. Que o seu colega diga para você o que é que você tem. Porque você é diferente. Eu quero saber por que você é assim. Por que você tem essa postura. Aí você vai dizer, sabe por que eu sou assim? Porque eu tenho Jesus em minha vida. Amém? Isso é pregar o Evangelho. E depois, qual é o terceiro lugar onde a gente prega o Evangelho? Para onde a gente vai? Vai aumentando, não é mesmo? Quem lembra? Os lugares do cotidiano. No ponto de ônibus, no hospital, na fila, do banco, em todo lugar. Você pode mostrar Jesus através da sua vida que foi transformada pelo Evangelho. Amém? Esta é a missão. E aí vai avançando. Aí a gente pode ir para um outro estado e quem sabe até uma outra nação. Mas a ordem deve ser obedecida. E essa ordem é para quem? É para mim e para você, cristão. Você está disposto a ser obediente a esta ordem? Porque os discípulos foram. Agora coloca aí, por favor, o versículo de número 20, por gentileza. Marcos 16, 20. Olha lá, eles foram obedientes à ordem? Vamos ler juntos? 1, 2, 3. E eles foram... Eles obedeceram e foram, e você e eu devemos fazer o mesmo, porque ai de nós, se nós não pregarmos o Evangelho. E não é o missionário Leandro que falou isso, não. Quem fala isso é a Bíblia. Para a gente encerrar, coloque aí 1 Coríntios 9,16, porque é bom deixar a Bíblia falar. Quem fala é a Bíblia, não é a gente. E veja o que diz, vamos ler? Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa, o quê? Porque ai, se não pregar, ai de mim se não falar de Jesus. Então que você saia daqui refletindo nisso, o que eu tenho feito nessa grande comissão? O que eu tenho feito? Qual é a minha parte? E com certeza o Espírito Santo vai guiar você. E o poder do Espírito Santo está sobre você. Quem vai falar é Ele. Quem vai encher a sua boca é Ele. Você só tem que falar, obedecer. Amém? Então que, se nós queremos a nossa pátria para Cristo, tudo começa onde? Na nossa casa. Onde a gente está. Amém? Pastor, pode orar. Aqui eu já terminei. Passei do horário. Desculpa. Muito obrigado pela atenção. Sim. Meus irmãos, eu quero agradecer primeiramente as orações dos irmãos. Eu sempre compartilho os meus informativos. Continue a orar pela PEC,
Aliança Pro Evangelização das Crianças, ore por cada missionário que tem dedicado a sua vida em tempo integral, como eu. Ore pelos meus intercessores, pelos meus mantenedores, aqueles que estendem as mãos e enviam a sua oferta de amor, não só para mim, mas para todos os missionários da APEC. Por favor, ore. Nós precisamos muito da oração dos irmãos. Estar aqui, viver assim, é um grande desafio, mas o Senhor sempre cuida de cada detalhe de nossas vidas, amém? Então, por favor, continue orando, continue apoiando. Olha que privilégio você tem a APEC, a maior agência missionária no mundo, voltada para a evangelização das crianças na IB, na sua igreja. Olha o privilégio que você tem, não é mesmo? Então, ore para que esse trabalho que está sendo feito aqui cresça cada vez mais, e mais pessoas sejam alcançadas, e mais crianças sejam evangelizadas, discipuladas, integradas onde? Numa igreja evangélica. Amém, meus irmãos? Por favor, ore e ore. Eu sempre repito isso, porque a oração é a base de tudo. Sem oração a gente não chega a lugar algum. Se hoje eu estou aqui é porque eu estou sendo sustentado pelas orações de muitos irmãos. Tá bom? Ore pela Mariana. Para quem não sabe, a Mariana é a minha noiva. Ore porque nós só queremos servir ao Senhor. Não sabemos o que Ele vai fazer com esses pobres pecadores que nós somos. Mas Ele tem um plano que é perfeito. E Ele vai nos conduzir e nos levar ao lugar que Ele já tem reservado para as nossas vidas. Ela não vem sempre aqui porque ela não é daqui de São Paulo. Ela é lá do Paraná. Longe, né? Mora lá em Maringá, a 8 horas daqui. A gente se vê uma vez por mês. Tá vendo como missionário é? Agora ninguém vai querer ser mais missionário. Quem quer ser missionário? Olha lá. É uma bênção. E é isso. Deus tem cuidado de tudo e a gente só quer servi-lo e glorificá-lo através das nossas vidas. Amém? Então, por favor, ore por ela. Agora você pode orar. Ela se chama Mariana, tá bom? Ela já veio aqui 2 vezes, logo virá novamente, tá bom? Mas ore, nós precisamos muito. E para terminar, eu só quero apresentar para os irmãos um vídeo curtinho do projeto que nós teremos agora em outubro, aqui em São Paulo, e você vai poder participar, para alcançar as crianças hispânicas. Quem são essas? São as crianças paraguaias, bolivianas, que moram aqui em São Paulo, e tem muita gente aqui em São Paulo, não é mesmo? Bolivianos por toda parte. E haverá um projeto agora para alcançar as crianças bolivianas, paraguaias, enfim, as crianças hispânicas. E você vai poder participar conosco, tá bom? Se você quiser saber mais informações, é só me procurar. E aí você vai poder fazer parte dessa equipe que está sendo levantada para alcançar as crianças durante uma semana aqui em São Paulo, tá bom? Vamos ver, rapidinho. Eu sou Ana Elia Duarte, missionária da PEC no Brasil. Quero convidar você para estar conosco no projeto Jesus Esperança para cada criança, que acontecerá aqui em São Paulo, entre os dias 9 ou 19 de outubro. Será um tempo muito especial de evangelização com muitas crianças, especialmente as crianças hispânicas que vivem nesta cidade. Eu sou Ruth, boliviana, missionária da PEC aqui no Brasil. Muitos irmãos da Latinoamérica estarão chegando aqui para formarmos um só time missionário. E você pode se unir a nós agora mesmo, se inscrevendo, e deixe a Deus usar a sua vida para levar a esperança de Cristo às crianças. Esperamos por você em outubro. Deus abençoe. Jesus Esperança para cada criança, tá? Então ore por esse projeto e faça parte também. Muito obrigado.